Excelentíssimo senhor presidente desta comissão, em seu nome quero saudar todos os demais membros que fazem parte dessa comissão de investigação, meus colegas advogados, doutor Danilson Passo, doutor Leandro Dantas, aos servidores desta casa, a todos um bom dia. Senhores e senhoras, hoje é o momento inicial onde a comissão tem a oportunidade de apresentar um parecer prévio acerca do objeto da denúncia, para que possa ser deliberado pela comissão acerca do prosseguimento da investigação ou a sua rejeição. É essa a missão que temos hoje aqui, é ser deliberado se existe necessidade de continuar a investigação ou se a defesa é suficiente para trazer de imediato o encerramento da investigação. Com todo respeito, e aqui faço, ao longo de 28 anos que advogo, tenho uma maior devoção ao papel do vereador. Eu sou apaixonado pelo Poder Legislativo mirim. Tenho 28 anos que sou assessor jurídico de câmaras de vereadores, já tive a oportunidade de praticamente, durante toda a minha profissão, toda a minha vida, ser assessor jurídico de câmara, procurador de município, e tenho assim o maior prazer em estar entre vocês. O parecer prévio que foi lido aqui para os senhores, eu vou já fazer um comentário e espero que seja entendido apenas como um outro lado da moeda, porque afinal de contas tudo na vida tem dois lados. Tem um lado claro, tem um lado escuro, tem um certo, tem um errado, tem um justo, tem um injusto, tem o de cima, tem o de baixo, não é? Então aqui existe uma versão que, com toda franqueza, eu vou ter necessariamente que pedir a devida permissão ao ilustre vereador relator para, de forma frontal, fazer aqui uma refutação ao seu parecer prévio. Senhores, a defesa, quando ela foi produzida, ela já utilizou boa parte do seu compartimento para mostrar que perante a lei, perante o nosso ordenamento jurídico, senhor presidente, quando há uma denúncia, a comissão, ela tem a obrigação de se limitar estritamente ao que foi objeto da representação. Aqui nós temos uma representação apresentada por um cidadão, doutor Raimundo Soares Filho, meu colega advogado, pessoa que eu tenho inclusive respeito e admiração. Apresentou uma representação aqui nessa casa, baseado em 5 situações diferentes. Uma que diz respeito ao aumento de despesa na contratação de empresa particular para coleta de lixo, aumento de despesa com contratação de veículo, aumento de despesa com contratação de peças e serviços, aumento de despesa com contratação de locação de veículos e indevida contratação de assessoria jurídica. Então, a casa tem diante de si 5 pontos que terão que ser objeto restrito. O relatório aqui apresentado, na verdade, ele ampliou significativamente. Até parece, eu estava ali até estranhando, que parece que já tinha outra denúncia, que não tenha sido a que nós estamos tratando. Então, não é permitido fazer ampliação de nenhum ponto que tenha sido objeto da representação. Não que não possa existir investigação plena, a investigação terá que ser plena, mas plena diante das 5 situações concretas. Não é permitido a gente ampliar essa investigação, nem ir demover situações que não estão objeto da censura da representação. O que o parecer prévio
indica é que já há uma sinalização por parte do relator de que há uma situação concreta, comprovada e punível. Por ser prévio, o senhor relator deveria ter apresentado uma peça técnica, não uma peça apaixonada, não uma peça dirigida a uma condenação. Por ser prévio, teria que demonstrar que a denúncia apresentada reunia condições mínimas de admissibilidade. Mostrar que a representação tem contida nela elementos que tenha relevância, que tenha interesse público a ser investigado. Não fazer de plano já numa primeira oportunidade, aonde vamos discutir meramente uma situação formal, apenas mostrar aos demais integrantes da comissão que a representação ela tem a necessidade de prosseguir para que seja esclarecido determinados pontos que foi objeto da denúncia. Aqui se fez uma condenação prévia. Aqui se fez um tumulto processual sem precedente. Como é que sem antes ouvir ninguém, como sem ter exame, contato com a prova, como se não teve nenhum momento de se fazer qualquer tipo de investigação, se não houve sequer nenhum movimento dirigido a sequer fazer uma comparação entre a denúncia e a defesa, você já apresenta um relatório que está totalmente parcial, completamente divorciado da representação, trazendo elementos que sequer foi objeto da denúncia e já está pedindo uma condenação, já dizer que houve desvio de dinheiro, já dizer que houve desvio de finalidade, já dizer que houve irregularidade na despesa, já dizer que existe prova. Isso não é uma brincadeira e muito menos um teatro. Aqui nós estamos na condição de parlamentares eleitos pelo povo, legitimamente diplomados, investidos nessa cadeira para se fazer aqui um papel de fiscal dos atos do poder executivo. Nós estamos aqui representados pelos senhores para fazer um papel de juízes dos fatos, não é de condenadores antecipados, não é de se fazer uma censura aos atos. O parecer prévio teria que ser limitado às condições mínimas de admissibilidade. Apenas apontar que na representação existe a situação concreta que possibilite a abertura de uma investigação. Era isso que deveria ter sido pautado o parecer prévio. O parecer prévio é só para isso. Senhores, aqui está uma situação concreta que precisamos investigar por esse e por aquele motivo, que a representação ela veio acompanhada de indícios mínimos de admissibilidade, que ela traz um mínimo de convicção para que mova o interesse desta casa de investigar. Esse é a missão, não de fazer defesa pessoal do denunciante, não de elogiar as virtudes do denunciante, não de apontar prova, apontar erros, apontar desvio. Senhor, é impossível o senhor dizer que houve desvio. O senhor não teve um dia, um minuto, o senhor não teve um minuto de dedicação a esse processo. O senhor chegar diante desta casa, diante do povo de Altaneira, o senhor abrir a sua boca na condição de parlamentar, e o senhor dizer que houve desvio, dizer quanto foi esse desvio, isso beira ao absurdo. Isso beira ao absurdo. Então, para que mais queremos a comissão? Pois
Pois então vamos logo fazer o julgamento do prefeito. Vamos fazer o julgamento que fizeram lá nos primórdios da humanidade. Vamos fazer como fizeram com Pilatos. Vamos fazer um julgamento como Pilatos, de escolher quem é que deve morrer, se Jesus ou Barrabás, sem prova, sem nada. Não é assim. Isso é um mandato popular que está em jogo. Isso aqui é a figura pública de um homem que está representando o município de Altaneira. Aqui tem influência na vida, na honorabilidade do prefeito. Ele tem que ter desta casa um mínimo de interesse para que a defesa possa produzir, juntamente com a comissão, os elementos de convicção. Nós temos que ter a oportunidade, como fazia o rei Felipe da Macedônia, que deixava um de seus ouvidos destinados à defesa, porque acusar não é a situação mais difícil que o homem se deparou. Defender-se é sempre muito mais difícil. Nós temos que entender que o que está acontecendo com o prefeito de Altaneira poderia ser exatamente qualquer um de nós, qualquer um dos senhores e das senhoras parlamentares. E eu acredito que nenhuma pessoa pública queira ser escrachado dessa forma. Eu acredito que nenhum dos senhores e das senhoras queira estar aqui diante desse tribunal investigativo excepcional, que não é o papel natural, aqui é uma situação excepcional. Por ser uma inauguração de uma denúncia, por ter sido apresentada uma defesa, por ser o primeiro momento que nós vamos ter, a primeira oportunidade que nós vamos ter de ter contato com essa situação, é que deveria o parecer prévio ter sido restrito às condições de admissibilidade. Não esse relatório que foi lido, não foi com toda certeza esse parecer prévio, com toda certeza ele não foi feliz, porque ele já faz um juízo de valor, ele já faz aqui uma peça de condenação por antecipação. Isso aqui seria o caso depois de uma investigação, depois de uma sequência exaustiva de investigação, poderia ser até a conclusão final da denúncia, poderia ser. Não de forma antecipada. Não se faz um juízo de valor quando se inicia uma investigação. Não se faz. Se faz, isso aqui se for equiparar a uma denúncia formulada pelo Ministério Público contra qualquer cidadão, existe a situação que é chamada defesa preliminar, aonde o cidadão se defende daquela circunstância e verificando que existem indícios mínimos de autoria e de materialidade, se prossegue com a investigação criminal e muitas vezes, no final, o réu, ele é julgado inculpado. Mas teve uma investigação, teve uma ação. Não assim. Se a comissão permitir que os trabalhos se iniciem de trás para frente, quer dizer, inicia por uma condenação e entrega nas nossas mãos a obrigação de provar a inocência do prefeito, aí é com toda certeza um absurdo jurídico. Primeiro entrega uma decisão já pronta, já está feita, já está aqui a peça de condenação. Aí nos entregar o fardo de desmanchar, de desfazer a condenação. A condenação não pode acontecer no juízo prévio. Senhores, como eu disse, esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento de exceção. Quando ocorreu a representação por parte do Dr. Soares, ele fez o quê? Ele citou as 5 situações que ele tem como situações
irregulares. Teria o representante, teria o denunciante a obrigação, isso aí não é favor, isso é obrigação de ter feito, acompanhar a indispensável prova de que houve aquelas citadas irregularidades. E quem tem contato, aí tem a denúncia e aí tem a defesa, vai verificar que não houve a indicação de nenhum fato tido como irregular. Apenas diz, houve aumento de despesa na contratação de empresa para prestar o serviço de limpeza urbana. Houve. E ninguém está dizendo que não houve, porque o contrato é diferente. Houve. Mas não foi aumento de despesa com um fim ilícito. Foi um aumento de despesa devidamente justificado. Está aí a prova com a licitação, todas as peças técnicas, todas as medições, tudo que foi acontecido, e tem a nota técnica explicando o porquê que foi acrescentado recursos públicos nesse contrato. Dizer que houve aumento na despesa com contratação de veículos, houve, mas houve porque teve um acréscimo de veículos que foi incluído para prestação de serviço à sociedade de Altaneira. Todos eles com a licitação, com o contrato. Aí desprezou o senhor relator, desprezou a existência, dizer que não houve a indicação de nenhuma prova. Pelo contrário, senhor relator, o senhor porque não foi tempo de ver a documentação que nós apresentamos, o contrato, nós apresentamos a licitação que nem foi pedida e nós apresentamos toda a movimentação de cada veículo, tem a quilometragem de cada veículo, para onde ele foi e o que foi fazer, tudo devidamente comprovado, dia a dia, quilômetro a quilômetro. Dizer que não houve comprovação de despesa com peça, e aí o senhor já disse que houve desvio, e disse até quanto foi o desvio. Como é que o senhor pode dizer isso, se nós apresentamos todas as ordens de serviço, nós mostramos todos os orçamentos, nós mostramos todas as notas fiscais, nós apresentamos todas as despesas, e o senhor já era para saber disso há muito tempo, doutor. O senhor era para saber disso há muito tempo, porque todo mês vem para essa casa o balancete da receita e da despesa. Se existia alguma coisa que distorcesse da realidade, qualquer um dos vereadores poderiam ter identificado, porque todo mês está aqui. Dizer que houve irregularidade na contratação de serviços mecânicos, que houve um aumento significativo, botando números que não existem na contabilidade de Altaneira. Aqui foi apresentado todos os documentos, a licitação, os contratos, os serviços executados, as ordens de serviço, atestadas cada uma por cada ordenador de despesa, devidamente formalizada, incluída na prestação de conta desta casa, incluída na prestação de conta perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, devidamente contabilizada, e está dentro da defesa, mas não foi visto pela relatoria. Não foi visto pela relatoria. Dizer que houve uma indevido emprego de recursos no que diz respeito à aquisição de pneus. Está dito na denúncia que foi adquirido 900 mil reais de pneus. Se fosse 900 mil reais, aí sim assistiria razão para essa comissão estar instalada. Mas está provado que houve uma inconsistência no sistema da ASPEC. A ASPEC deu um documento, uma nota técnica, dizendo que naquele dia que foi feita a consulta, ocorreu a duplicação de toda a despesa que foi publicada no portal da transparência. Só que não tem aí nenhum prejuízo, porque foi enviado para esta casa, senhoras e senhores vereadores,
o balancete da receita e da despesa, provando que em 2017 só houve a formalização de 197 mil reais no que diz respeito à aquisição com pneus, e só foi pago 171 mil reais foi pago, porque ficou um resto a pagar para 2018. De 171 para 900 mil, há uma diferença gigantesca. Há muita maldade dentro dessa representação, há muita vontade de acusar, há uma disposição desenfreada de acusar. E aqui não é a primeira vez que nós vamos assistir essa situação. Tem outros episódios em Altaneira também dessa natureza, mas eu quero me reportar a esse. E não iremos nos calar, e não iremos nos conformar enquanto a verdade não ficar devidamente entregue nas mãos de cada um de vocês. Que a representação continue ou não, nós não vamos ceder nenhuma vírgula, mostrar a realidade, mostrar a verdade, mostrar aqui que não houve nenhuma irregularidade. Dizer que houve gasto de 900 mil reais com pneu, quando você prova no portal da transparência, prova no SIM. Como é que você faz uma denúncia e não vê que no SIM só tem 171 mil reais? Não vê que no balancete da receita e da despesa tem 171? Você não vê que no Tribunal de Contas, no portal do Tribunal de Contas, está 171? Como é que você pode dizer que houve um desvio de mais de 800 mil reais, se não houve pagamento? Como é que se desvia o que não foi pago? Como é que se desvia o que não foi pago? Dizer que há irregularidade na prestação dos serviços de combustível, dizer que houve um excessivo gasto com combustível, e cria uma cifra, e cria um número, e diz quanto foi o desvio. Por outro lado, o prefeito apresenta uma comprovação material de cada centavo que foi utilizado para esse fim. Prova essa que não está só nas mãos de vocês, não está só no processo, está no Tribunal de Contas, está no portal da transparência, está nos arquivos desta casa. Dizer que houve irregularidade na contratação de assessoria jurídica, que o desvio foi de tantos mil reais, isso é afronta, isso é absurdo, isso é maldade. Isso aqui não é papel de parlamentar. Parlamentar não é acusador oficial, não. Parlamentar, membro desta comissão, não é acusador, nem pode fazer juízo de valor, nem pode antecipar posicionamento, nem pode dizer publicamente, nem de forma íntima, qual é a sua posição, não pode dizer como vai votar, não pode externar nada, porque vocês estão julgando fatos que têm grande importância e grande repercussão, não só na vida do prefeito, mas na vida de cada um dos filhos de Altaneira. Cada professor, cada professora, cada motorista, cada auxiliar de serviço, cada assessor, cada uma dessas pessoas estão também, cada motorista, cada empresário também está aqui, que tem interesse, está sofrendo, está vendo essa movimentação, essa desnecessidade de trazer esse tormento para o povo de Altaneira, ocupar as rádios quase que diariamente, dizer que vai caçar, dizer que vai condenar, dizer que tem roubo, dizer que tem aquilo. Isso não é conduta. Se você é cidadão de Altaneira, se você acha que tem algum fato irregular, denuncie. Entregue nas mãos do Poder Legislativo, entregue na mão das pessoas que têm autoridade, que têm autonomia para fazer a devida investigação. Não ir para a rádio e antecipar a situação, não fazer aqui uma execração pública, não fazer aqui um julgamento pessoal
não fazer um julgamento de ordem subjetiva, movida por qualquer interesse, movida por qualquer inconformismo. Não é assim que se espera que as pessoas se comportem. Não faremos uma defesa de mérito, porque a defesa está feita e está entregue na mão dos senhores. Eu quero apenas aqui fazer essa colocação preliminar, de que o relatório prévio que foi apresentado, ele está completamente eivado de nulidade. Ele não pode sequer ser objeto, não pode sequer ser recebido, porque ele é outra peça acusatória. Ele é a segunda denúncia. É a segunda denúncia. Não é um parecer prévio, é uma segunda denúncia. E onde está essa autonomia? Onde está essa autoridade da relatoria a apresentar uma segunda denúncia? Dentro desse processo, não é possível. Se entender, faça em outro momento, faça uma outra representação, uma outra investigação, não nessa. Muito menos chegar aqui perante este colegiado e já apresentar uma sentença condenatória, sem ninguém investigar nada. Essa representação, ela não pode permanecer nesta casa, ela não tem como prosseguir, ela não tem as condições mínimas de aceitação, de admissibilidade. Falta a ela os 2 trilhos. Ela está sem os 2 trilhos. O da esquerda, que é movido pela nulidade, ela é nula porque ela é inepta, ela não apresenta nenhum indício de irregularidade. Dizer que houve isso, que houve aquilo, cadê a irregularidade? Qual é a irregularidade que nós vamos investigar? A dos pneus, que foi pago 171 mil e foi colocada na denúncia que era quase 900 mil? A das peças, de dizer que não houve comprovação, se está nos autos aí a prova integral, do jeito que está no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, está aqui no processo. Cada veículo utilizou de peça. Quanto foi que utilizou de peça? Quando foi que utilizou a peça? Quem fez o serviço? Quanto custou esse serviço? Baseado em documentos, baseado em prova concreta. Aí sim é prova. O que veio junto com a denúncia foi cópia de documentos, cópia de pagamentos que a Câmara já tinha, que o Tribunal de Contas já tinha. Não existe fato novo. Outra situação é que não existe justa causa. Se não existe irregularidade, não existe justa causa para mover uma denúncia. Se não tem irregularidade, como é que eu vou denunciar? Se eu não aponto, é meu papel de acusador, é meu papel de denunciante apresentar, no mínimo, o indício de que o fato ilícito ocorreu. Eu tenho que fazer pelo menos isso, de mostrar qual foi o fato ilícito. Que repercussão aquele fato ilícito teve na vida do município? Que recurso público foi indevidamente utilizado? Qual recurso público? Em que momento isso aconteceu? Então, simplesmente fazer aqui uma denúncia de 3 páginas e deixar aqui a responsabilidade para esse colegiado produzir uma prova que ele não conseguiu produzir e nem poderá fazer porque não existe irregularidade nenhuma, isso aqui não é denúncia. Isso não é denúncia. Então todos nós estamos autorizados a chegar aqui ou no judiciário e apresentar aqui uma ação contra qualquer pessoa e dizer o que quiser dela, e fazer disso um palco, e fazer disso aqui um palanque político, e fazer disso aqui uma bandeira, de fazer disso aqui uma bandeira política. Não é isso que se espera, não é isso que nós temos que
que investigar. Nós temos que estar aqui de portas abertas, sim, para, até se for o caso, até responsabilizar, até com a perda do mandato. Mas quando existir uma situação concreta e que ela seja realmente de interesse público, tenha relevância. Então, senhores, com todo respeito, primeira vez que eu venho aqui a esta casa, uma das poucas vezes que eu venho a Altaneira, um dos poucos momentos que tenho essa oportunidade de estar aqui diante dos senhores. Os senhores não me queiram mal. Eu estou aqui exercitando não uma outra missão que não seja a de querer colaborar para o convencimento dos senhores. Não quero aqui afetar a vida de ninguém, não quero aqui desmerecer, nem desacreditar, nem de trazer qualquer constrangimento para nenhum dos senhores. Não quero aqui que o meu amigo que me esperou aqui para me receber pela primeira vez me tenha mal, mas é porque é essa a situação, é isso que nós estamos vendo. Não é uma brincadeira, é um mandato popular, é o destino de um município, é a imagem pública das pessoas, é a intimidade de um homem, é a intimidade de uma família. São pessoas que estão aqui abraçadas com essa situação, direta ou indiretamente. É a normalidade de uma gestão, é a credibilidade de uma gestão, é a credibilidade de atos que várias pessoas praticaram, é a credibilidade de secretários que atuaram nessas despesas, é a credibilidade das empresas que prestaram o seu serviço. Todas elas estão, direta ou indiretamente, atingidas por essa situação. Não queira saber como está a vida dessas pessoas, não queira saber como é que fica essa situação diante do mundo real. É muito desagradável. Quando você faz algo irregular, quando você tem o sentimento de que realmente falhou, quando você tem o sentimento que realmente errou, que realmente acabou fazendo algo que fosse irregular, ainda tem um certo nível de aceitação. Mas quando você olha para os filhos de Altaneira, olha para esse colegiado, de cabeça erguida, consciente de que não praticou ato irregular nenhum, que você produz uma defesa que tem 60 e tantas páginas, que você traz mais de 6.000 documentos para trazer para esta casa, prova suficiente para ficar essa situação consumada hoje mesmo nessa sessão, porque hoje é um momento que os senhores terão a oportunidade de fazer uma projeção do que tem na acusação, do que tem na defesa. É para isso que cada um de vocês tem essa cópia de documentos. É para isso que vocês têm aqui a possibilidade de consultar os autos, de consultar as provas. O julgamento é da comissão, pela rejeição ou não. É da comissão. Se for pela rejeição, que é o que se espera, que é o que deve ser feito, o plenário vai também convalidar. Porque o fato de dizer que a denúncia foi aceita por ampla maioria, quase a integralidade desta casa, isso não representa nada. Era a primeira oportunidade que essa Câmara tinha de ver uma representação que chega, é lida, que em tese existe ali situações que precisam ser vistas. Diferente seria, e talvez até absurdo seria, se na sessão que foi lida a representação tivesse ela sido rejeitada. Aí mostraria que existia por parte desta casa uma parcialidade tremenda. Mas quando chega uma denúncia, a primeira obrigação de qualquer um juiz, de que os senhores são juízes aqui hoje, qualquer um dos senhores, aqui não são vereadores hoje, vocês são juízes dos fatos. São juízes do fato. Então, não receber a denúncia, baseado em que vocês não receberiam? Se ela surpreendeu todo mundo naquela sessão, aqui vamos ler a denúncia formulada por fulano de tal, que diz isso, que diz aquilo, quem é que iria deixar de receber? Que irresponsabilidade seria desse colegiado de não receber a denúncia? Ela deveria ter sido recebida e foi recebida, e está tudo dentro da normalidade, tudo dentro do esperado. Da mesma forma, hoje ela precisa ser arquivada.
Porque os 5 pontos que foram apresentados foram combatidos um a um, provado por A mais B, centavo a centavo, tirando informação dos órgãos de controle externo, do Tribunal de Contas do Estado, do Portal da Transparência, de documentos públicos que estão na Câmara, que estão aqui. A gente só poderia até citar, porque esses documentos estão todos aqui já. Documentos que estão no Tribunal de Contas. Não existe irregularidade alguma. Então, é papel desta casa ter autonomia, independência, e aqui não se faz nenhum julgamento político, viu, senhores? Aqui não é julgamento político, não. Quem é do lado da administração ou é contra, tem que se desnudar dessa roupa. Nem é aliado e nem é adversário. Os senhores são juízes dos fatos. Porque se ocorrer algum julgamento que não seja de conformidade com a lei, o judiciário está nos aguardando. Os senhores responderão por esses atos equivocados. Não se quer aqui que ninguém se acovarde. Não quer que ninguém deixe de cumprir o seu papel. Mas nós não podemos fazer como foi aquela situação do julgamento da Dilma. De dizer por amor a não sei quem, eu voto não sei o quê. Não é por amor a ninguém, não. E nem por raiva. Muito menos por raiva. Tem que ser jurídico. Político, jurídico. Os senhores são livres para votar, mas vocês terão que votar de acordo com o que os autos retratam. Negar o prosseguimento dessa denúncia é hoje papel indeclinável, inadiável, porque não existe ilícito, não houve indicação de irregularidade, existe prova suficiente para que seja arquivado hoje. E se os senhores não entenderem, pois vamos iniciar a investigação. Pois vamos iniciar. Pois estamos aqui para prestar as informações. Pois temos condições de ir até o final. Não tem nada a temer. Só que no final chegarão à mesma situação. Terão de novo que julgar. Nenhuma testemunha, ninguém vai poder trazer outra prova, outro elemento que já não esteja aqui nesse processo. Ninguém. Nem adianta ir correr atrás, porque não tem. Os documentos são públicos, a despesa ela é pública. O que está consolidado lá nos balancetes. Se tem irregularidade, pois já está aprovado. Se não tem, também já está aprovado. Agora, há interesses diferentes da realidade? Há algum interesse político? Há alguém com interesse de que isso continue? A casa é soberana. Quer continuar? Pois estaremos aqui. Todas as vezes, todos os momentos, de cabeça erguida, tranquilos, serenos, conscientes de que estamos fazendo aqui, não é papel do advogado, não. Nós estamos fazendo papel aqui de representante de um homem de bem, representante de um prefeito que tem honrado o mandato que o povo lhe deu. De um prefeito que tem tido postura, lisura, tem tido conhecimento das causas de Altaneira, de um prefeito que tem coragem de enfrentar as situações políticas adversas, de um prefeito que não vai fugir à sua responsabilidade, de um prefeito que vai lutar por esse mandato, de um prefeito que vai continuar lutando pelo povo de Altaneira, de um prefeito que vai honrar o mandato que o povo lhe deu, de um prefeito que vai sair daqui a 4 anos sabendo que vai sair um homem que o povo botou, não vai ser enxotado, não vai ser aqui acovardado, não vai ser apunhalado por ninguém, e nós não vamos aceitar, e nós não vamos ficar aqui assistindo, fazer nenhuma arbitrariedade. Nós não vamos aceitar mais um filho de Altaneira sair por essa porta escorrachado. Nós não vamos repetir erros do passado. Nós não vamos aqui aceitar nada que não seja de acordo com a verdade, de acordo com a lei. Porque do seu lado eu estarei junto com o meu grupo, e do nosso lado estará Deus, e do nosso lado estará a verdade, e do nosso lado estará o povo de Altaneira. Muito obrigado, senhores.